Olá, meu nome é Felipe Simonetti, eu sou especialista de futebol, analista e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sigo o Felipe Simonetti, eu vejo os vídeos dele no TikTok, tá? Mas acho que eu nunca vi um vídeo dele assim em formato horizontal do YouTube. E let's go, gente. Quem deveria ser convocado para a seleção? Para não sair uma convocação sem pé nem cabeça, primeiro eu filtrei uma lista com as principais ligas da Europa e com o Brasileirão Série A. Em sequência, eu escolhi os principais indicadores de desempenho para cada posição da convocação. Para goleiros, por exemplo, o percentual de bolas defendidas, além do número de gols esperados evitados por cada um. Para os atacantes, por exemplo, o número de gols, gols esperados, assistências esperadas, grandes chances criadas, passes, finalizações, percentual de acerto nas finalizações. E por aí vai. E aí eu respondi uma pergunta que muita gente tem feito. Como seria a convocação da seleção brasileira se a gente levasse em consideração apenas os números dos principais jogadores do Brasil e da Europa, ignorando qualquer outro fator como histórico, liderança ou preferência pessoal. Certo. Mas claro, quis ser coerente, então baseei na formação e na característica de cada posição da seleção brasileira atual. E depois de filtrar uma lista com mais de 500 nomes, eu cheguei nos 23 convocados. Tá. Pro gol, começando com o goleiro Everton, que tem incrível percentual de 80,4% de defesas nas finalizações. Ah, mas não merece nem a pau. Ele tem uma alta taxa de defesa nas finalizações, porque o trabalho do sistema defensivo do Palmeiras ajuda muito a dificultar os chutes dos adversários, que muitas vezes um chute vem lascado, um chute vem mais fraco por conta da pressão, o chute vem desequilibrado, e isso facilita o trabalho dele. Mas a quantidade de falhas que o Everton tem nos últimos 2 anos em lances específicos não me dão nem um pouco de segurança. Além de ter evitado 9,35 gols esperados nos últimos 12 meses. Aqui é importante dizer que eu ainda tentei ser coerente, considerando a dificuldade de cada campeonato, mas é claro, como a gente está analisando só os números, a gente vai ver algumas inconsistências ao longo da convocação. Equipes que tendem a ser mais dominantes, por exemplo, que jogam mais com a bola, tendem a ter zagueiros que não vão ter tantas participações defensivas assim. Isso. Por exemplo, vão ter zagueiros com menos desarmes, menos cortes, menor número de duelos, o que pode acabar tirando alguns nomes importantes dessa convocação. Além disso, pensando no longo prazo, tirei qualquer limitação de lesões recentes que tenham acontecido, justamente entendendo que esses jogadores em breve vão estar de volta. Mas aqui eu já me adianto, o Neymar tá fora dessa convocação, justamente por ele estar machucado há muito tempo, a gente não tem uma amostragem suficiente de números dele. E nessa linha a gente fecha a convocação dos goleiros com o John, goleiro do Botafogo, que tem um aproveitamento de defesas muito parecido com o do Everton do Palmeiras e evitou 7,07 gols esperados. Em terceiro na lista, o lesionado recentemente, Alisson, que conta com 75% que na temporada é melhor que o Ederson. 4,84 gols esperados evitados. Aqui um caso claro de como o Liverpool, um time que joga mais com a bola e é pouco ameaçado, tende a ter um goleiro que evita menos gols esperados. E a gente tem um caso curioso, o Ederson fora dessa convocação. Justamente pelo City ser o time mais dominante no jogo com bola, que ataca na maior parte do jogo, o Ederson não tem tantos números defensivos. E quando o City é contra-atacado, geralmente são chances claras, bolas com menor chance de defesa, que acaba não favorecendo os números do Ederson. E não só isso, o Ederson perdeu a condição de titular do City, tipo, definitivo. Agora é meio a meio ele e Ortega. Então, até mesmo a amostragem de partidas do Ederson diminuiu, porque ele não joga mais tantas partidas quanto jogava até a temporada passada. Isso prova que analisar friamente só os números não é e nem pode ser a única forma da gente analisar um jogador. Avançando na convocação, para a lateral direita eu quis 2 laterais com perfis diferentes. Um lateral mais construtor, que joga mais baixo, como o Dorival tem usado na seleção, e um lateral reserva, mais agudo, mais profundo, que gosta de fazer cruzamentos na área. O primeiro, aquele que joga mais baixo, quase que como zagueiro, quem ganhou a vaga foi o Marcos Rocha, do Palmeiras. O melhor lateral brasileiro quando a gente fala de números de passes longos, passes progressivos e percentual dos duelos defensivos ganhos. Mas é só a estatística que favorece ele. Nem o palmeirense gosta disso. Nem o palmeirense concorda. Passes vão ter menos duelos defensivos. Nisso o Marcos Rocha largou na frente. E para ter uma segunda opção diferente, o Ian Couto foi quem ganhou a vaga. Não vou dizer que ele tem os melhores números em todos os quesitos ofensivos. O Paulo Henrique, lateral do Vasco, foi o que mostrou o melhor aproveitamento de cruzamentos, além de ser quem mais criou grandes chances. O William do Cruzeiro foi outro que se destacou com ótimos números de cruzamentos certos e duelos defensivos, mas o Ian ganha pelo conjunto. 33% de acerto nos cruzamentos, 5 passes longos em média por jogo e 58% de duelos defensivos vencidos.
O atual momento do Borussia Dortmund, graças a Deus, impede a convocação do Ian Couto. O Dortmund tá em 10º no campeonato alemão. Além de ter uma média de 4,65 cruzamentos por jogo. Para a lateral esquerda, mais surpresas. Lucas Piton foi o lateral que mais se destacou em números. E não é surpresa para mim. Melhor média de duelos defensivos. Não é surpresa. 6,71 duelos ganhos por jogo e incríveis 43% de cruzamentos certos. A gente sabe que, estatisticamente falando, o Piton foi um dos melhores laterais para quem jogou Cartola. Então, já que o Felipe tá trabalhando mais com o lado estatístico da coisa, eu esperava o Piton estar nessa lista aqui. De 3,98 passes longos por jogo. Destaque unânime no Campeonato Brasileiro que precisa ser olhado pelo Dorival. E o outro convocado é o Guilherme Arana, com incríveis 66%. Que aí já é convocado e é padrão. Média de 4 cruzamentos certos por jogo e 10,4 passes progressivos. Mas um outro nome que merece muito destaque é o do Iago, lateral esquerdo ex-Augsburg, recentemente contratado pelo Bahia. Ele se destaca muito no número de interceptações e no percentual de cruzamentos certos. O cara... Bom nome pro Cartola, talvez, Arkrain? Botar no nosso radar o Iago? Simplesmente acerta 1 a cada 2 cruzamentos. Pra zaga, 4 nomes. E aqui eu tentei dividir 2 jogadores que tivessem um perfil mais defensivo e 2 jogadores que tivessem mais qualidades ofensivas. E aqui a gente vai ver como os números causam algumas distorções. Defensivamente me chamou muita atenção os números defensivos do Bremer da Juventus, com 72% de duelos vencidos. Mas o Bremer tá lesionado. 2 duelos por jogo. E deve demorar muito pra voltar. 4 interceptações. Juntamente dele, o Tuta, do Eintracht Frankfurt, que realmente tá jogando muita bola e o Dorival precisa ficar de olho nele. Pra dupla... O Tuta, muita gente não sabe, mas realmente é um bom nome a ser considerado para um futuro próximo pelo momento do Frankfurt. Ai, mas na Champions não tá essas coisas. Não importa só o momento do time, tem um momento individual do Tuta que é bom. Ofensiva, a vaga ficou com o Léo Ortiz, que tem média de 10 passes progressivos por jogo. É justo. E 9,48 passes pro terço final. E pra fazer companhia pra ele, surpreendentemente, o convocado foi o Danilo. O Danilo, que joga de zagueiro na Juventus, não é titular, mas tem alternado e tem entrado bastante nas partidas, tem muita moral lá na Itália. Então, Felipe, esse vídeo de um mês atrás, né, gente, o Danilo já tá pra ser vendido. Então, bora ignorar. E olha que doideira, o Magalhães do Arsenal e o Militão do Real Madrid, que pra mim são os dois melhores zagueiros brasileiros do mundo, ficaram de fora da convocação. Eu acredito que isso possa acontecer porque os dois estão em um contexto muito competitivo. Não vão ter tantos números, mas que talvez quando eles executam essas ações, são ações de muita qualidade. Além de jogar em 2 grandes times em que eles acabam compartilhando mais as responsabilidades. Para essa convocação eles ficaram de fora, mas da seleção brasileira é obrigação chamar os dois e pra mim titularidade pros dois. E o Murilo? Avançando no campo, vamos pra volância. 4 jogadores, 2 titulares, 2 reservas, e aqui eu tentei fazer mais uma vez uma divisão. 2 jogadores mais defensivos, 2 jogadores mais construtores pra sair jogando com mais qualidade de passe. Até porque eu entendo que na seleção os dois precisam se complementar muito bem. Se complementar tão bem quanto o seu like e a inscrição aqui no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Defensivamente, o João Gomes do Wolverhampton e o Vinícius Souza do Sheffield, que jogou a Premier League na temporada passada, foram os maiores destaques. Mais de 65% de duelos. Cara, o Vini Souza não dá porque caiu, tá ligado? Mas o João Gomes é completamente justo. O Gregory do Botafogo não ficou muito pra trás, não. Inclusive, teve um melhor índice de interceptações do que o João Gomes do recorte que eu fiz. Para sair jogando, um nome sem grandes surpresas. Bruno Guimarães, absoluto em passes progressivos, passes longos e até dribles. O problema é que na seleção ele não dá certo de jeito nenhum. Ofensivos vencidos por jogo, além de ter ótimos números defensivos. Esse que é o problema. Equilibradíssimo. E para fazer companhia para ele, para sair jogando, 3 nomes que eu quero que você comente qual o seu favorito aqui nos comentários. O primeiro é o Joelinton do Newcastle, que foi o líder em duelos ofensivos. O que é o ideal para se jogar com o Bruno Guimarães na seleção brasileira, que eu imagino que a única forma de fazer o Bruno Guimarães render na seleção brasileira é fazendo a dupla de volância com o Joelinton por conta do entrosamento que os dois já têm vindo do Newcastle. Que também teve ótimo número e que individualmente é muito bom jogador. Botafogo, o líder dentro desse recorte com mais passes longos, além de se destacar muito em passes pro terço final e passes progressivos, aqueles passes que ajudam o time a progredir no campo. E o terceiro, que pra mim foi bizarro, Fernandinho do Atlético Paranaense. Ele foi top 3 em todos. Não tem mais idade pra isso.
isso nem condição física. O Joelton, o Marlon Freitas, o Fernandinho sempre esteve no top 3. Agora é com vocês, comenta aí desses três, quem que você preferiria na convocação? Para jogar como nosso camisa 10, o Rafinha foi o primeiro escolhido. É indiscutível, Rafinha. Por jogo e destaque em passes decisivos e assistências indiscutível. esperadas. Além de agregar muito no número e qualidade das finalizações. Pro banco, o Alan Patrick do Inter, segundo jogador da lista com mais assistências esperadas, média de 2,55 passes para finalização por jogo e só ficou atrás do Rafinha em passes-chave. Mas o Alan Patrick, que teve um período do ano passado que merecia ter sido convocado no lugar do Matheus Pereira, que já estava numa queda técnica absurda desde a saída do Seabra. Posso dizer, o Andrés Pereira do Fulham, o Lucas Paquetá do West Ham e o Matheus Vanessa, o Felipe Simonetti tá fazendo uma análise puramente estatística, apenas de números, tá? Estatisticamente falando, quem seriam as melhores opções para serem convocados na próxima janela de março, onde a gente vai ter jogo das eliminatórias. Também performaram super bem na lista. Por outro lado, o Rodrigo do Real Madrid, eu tentei procurar alguns números que justificassem, mas eu não vi tantos números em criação de jogadas. Eu vi mais destaque na qualidade para finalização e na qualidade dos dribles. Acabou ficando de fora desse meio de campo. Para a ponta direita, dois nomes. Savinho, pelo destaque com média de 10 dribles por jogo, 56% de taxa de acerto. E ele melhorou no último mês, é justo. De grandes chances criadas. Para fazer companhia para ele, duas opções muito interessantes e diferentes. O primeiro é o Estevão, que mais se destacou por dribles e pela qualidade na finalização das jogadas. Tem que ser ele. O Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, que foi o ponto direito que mais se destacou na criação de jogadas. Não vai estar sendo. O Ângelo ex-Santos e agora no Al Nassr também teve boas médias, assim como o Luiz Henrique do Botafogo. E olha que doideira, que prova como a gente não pode analisar os jogadores só pelos números. O Rodrigo, que pra mim é top 3 brasileiros no mundo hoje, ficou de fora da convocação. Pra ponta esquerda, o Vini Júnior, obviamente, é absoluto. O nosso bola de ouro. Dos indicadores de desempenho analisado, ele esteve no top 2 da maior parte dos indicadores, com destaque para média de 10 dribles por jogo e 3 finalizações por partida, além de média de 0,9. No momento não acho bom do Vinícius, não. No banco, Gabriel Martinelli, com uma excelente consistência. Hoje, média de uma grande chance criada por lembrando, jogo, galera, momento, tá? Se a gente analisar as últimas 2 semanas, momento, não tô falando de temporada, não estou falando de história. O momento do Martinelli é melhor do que o do Vinícius. O Martinelli, que inclusive fez gol hoje pelo Arsenal. 1,46 passes para finalização. Além disso, mais de 50% de dribles certos e média de 6,86 dribles por jogo. E para referência, o 9 que a seleção brasileira precisa, segundo os números, é o Hulk. Ele foi o primeiro da lista com 3,3 finalizações por jogo, o líder de duelos ofensivos. Eu imaginava que ele ia aparecer aqui. 64 grandes chances criadas e 1,23. Eu imaginei que o Hulk ia aparecer aqui estatisticamente falando. Jogadas e também na criação de grandes chances. Isso tudo sendo um dos camisas 9 com menos toques dentro da área. E se a gente pega o histórico do Hulk desde 2021, é o jogador no futebol brasileiro que mais marcou gols e top 3 dos jogadores com mais assistências no Brasileirão, perdendo só pro Arrascaeta e pro Gustavo Scarpa. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal, no card aqui em cima, que faz parte dessa série, comentando os pontos fortes do Hulk e por que ele merecia estar na seleção brasileira. Pro segundo nome depende muito da característica que você tá procurando. O Igor Jesus, o Yuri Alberto, o Endrick e o João Pedro merecem ser destacados. Mas se você quer um atacante de área, o Pedro vai ser fatalmente o melhor. Cara, não é o que mais participa. Pra ser o de área, tem que ser o Pedro. 56% de aproveitamento nas finalizações, ele é fatal com poucos toques, marcando um gol a cada aproximadamente 4 finalizações. Agora, se você procura um cara pra jogar mais por fora da área, com mais mobilidade, talvez ser até um segundo atacante, o Matheus Cunha foi quem mais se destacou. Líder de grandes chances. Atualmente o Matheus Cunha tá jogando como camisa 10, então ele seria, na minha opinião, uma boa opção pra ser reserva do Rafinha. Ai, Moreno, mas o Wolverhampton tá mal no campeonato. É o mesmo caso do João Gomes, o mesmo caso do Tuta que eu falei no começo do vídeo, tá? Não é porque a fase do time tá mal que individualmente ele vai ser inútil na seleção brasileira. Não é à toa que, se você for analisar estatisticamente falando, o Matheus Cunha é o 4º melhor jogador dessa Premier League, só atrás de Salah, Palmer e Saka. Pode abrir o SofaScore aí. Vê lá a média de pontuação de todos os jogadores da Premier League. O Matheus Cunha só tá atrás de, literalmente, Salah,
Palmer e Saka. Apenas. Então, como 9, não acho que é uma boa opção, mas para ser reserva do Rafinha seria o ideal. Criadas e passes para finalização, foi também quem mais driblou e venceu duelos entre Sem os atacantes. contar que ele não joga bem só como titular. Quando ele é poupado e acaba entrando no segundo tempo, ele sempre faz a diferença no Wolverhampton. E também é só lembrar que depois que o Vitor Pereira chegou no Wolverhampton, o time melhorou muito, já saiu da zona de rebaixamento e tá aos pouquinhos escalando para ficar livre das chances de rebaixo. É o que eu acredito, ok? É o que Euginho acredito. Entendo que, como é estatística pura aqui na construção desse vídeo, eu iria discordar de vários e vários nomes, tá ligado? Mas dá para entender completamente e digo mais, vale a pena sim testar o Lucas Piton na esquerda. Vale a pena sim o teste. Vai ter o que? 6,5 futebol americano. Kansas City Chiefs contra Houston Texans. Já é mata-mata, já é playoffs, fase final da NFL. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Tá, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.